Aí, estamos online de novo. Vamos ver como que vai ser agora. Tá me ouvindo, Rafa? Tá rolando de boa aí? Tô te ouvindo. Maravilha, aqui também tá tranquilo. Entrou aí na live? Entrei. Tá se vendo agora? Tá travado? Tá fazendo transição. Agora tô me vendo. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá bom? Tá. Agora vai, hein? Deu uma emoçãozinha no começo aí, mas agora vai. Vamos lá, meu. Estamos aqui hoje para bater um papo, falar um pouquinho sobre RPG. Lembrando que esse programa que a gente está fazendo aí, esse podcast, ele vai abordar bastante esse tema. Pessoal que tem curiosidade de conhecer mais sobre o mundo do RPG, se tem vontade de jogar, mas não sabe como funciona, a gente vai falar bastante curiosidade, bastante sobre sistemas também, entender que o RPG ele tem complexidades, né? Ele tem modos diferentes de jogar, a gente vai falar um pouquinho. Rafa, passa a voz para você, conta um pouquinho pra gente, cara. Quem é você? Como que você começou no RPG? Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado aí por estar mestrando a mesa pra gente. É um prazer, cara, fazer esse programa com você aí. E valeu mesmo. Prazer todo mundo. Meu nome é Rafael. Eu sou o mestre da campanha que a gente tá tendo aqui no canal do TikTok. Ah, bom, eu não sei muito como eu posso estar desenvolvendo isso, mas vamos lá. Com quantos anos você começou a mexer com RPG? Qual foi seu primeiro contato com RPG, Rafa? Cara, meu primeiro contato com RPG foi no primeiro. Não, foi no segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio? Isso. Meu professor de inglês, ele chegou na turma e ele um dia começou a comentar sobre uma possível proposta que ele tinha para fazer algo chamado RPG. Eu não conhecia o que era até então. É, e ele me convidou para participar. Lá eu joguei pela primeira vez D&D, joguei como um mago e por mais que minha experiência jogando D&D naquela época foi curta, eu me interessei muito pelo mundo do RPG e eu comecei a tentar descobrir como que eu fazia para narrar uma história de RPG para poder jogar com os meus amigos em sala. Ah, Então entendi. eu descobri os livros de Dungeons and Dragons, a quinta edição. Comecei a ler eles. Na época a gente não tinha nem em português oficialmente a quinta edição. Se eu não estou enganado, ela Mais ou não, menos não que ano tava. foi isso, Rafa? Cara, dá pra por aí 2018, 2019. Legal. Recente seu contato, então, o inicial pra você tá dentro aí dos seus. Então, 8 anos, né? Não é tão recente assim, já tem um tempo já. É, o tempo passa voando. Eu tive um intervalo onde eu acabei parando por um tempo com um RPG depois da escola, por volta de um ano e meio. Até que eu comecei a jogar um pouco via Discord e um fatídico dia jogando com o meu professor de música aí, a gente resolveu organizar uma mesa presencial de Dungeons and Dragons. Legal, legal. Primeiro sistema, então, que você teve contato de RPG foi o D&D. Pra quem não Foi. sabe, aí, né, fala um pouquinho mais o que o D&D também é um sistema. Dungeons and Dragons, ele é um sistema de alta fantasia, é aquele sistema clássico de heróis, dragões, cavernas pra se explorar. Ele é medievalzão, a gente tem muitas magias por lá e, galera, eu posso dizer que é um mundo fantástico, porque a gente tem histórias infinitas. A gente tem desde uma campanha simples, começando com amigos em uma taverna, até os heróis se juntando para impedir um possível fim dos tempos ali contra os deuses. Então, eu acho um sistema bem legal de se jogar, um sistema bem legal para se começar também, é um dos mais famosos. Inclusive, até em Stranger Things abordou isso. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi RPG mesmo foi em Stranger Things, na primeira temporada, que eles começam no primeiro episódio jogando. Mas eu não entendia muito bem como era aquilo, e eu fui ver anos depois. É engraçado, porque pouca gente percebeu isso, não entende que eles estão jogando um sistema de tabuleiro ali, né? Com dados, com cartas, até com miniaturas de de alguns personagens, né? É legal, Sim. a mídia tá trazendo isso de novo, né? Porque o D&D, o RPG em si, ele já é um movimento que tem uma certa idade já, e é legal tá tendo essa acessibilidade para uma geração nova aí tá também aprendendo sobre RPG também. Sim, D&D já tem atualmente 50 anos.
Ele foi o primeiro sistema, Rafa? Você tem essa informação pra gente? Cara, eu não tenho essa informação com 100% de veracidade, mas se eu não me engano foi. Legal, legal. Hoje, assim, para você é um narrador, você também participa de algumas mesas como jogador. Você tem assim afeição para mais algum sistema além do D&D? Você pode falar um pouquinho sobre ele Cara, eu também? gosto bastante de Ordem Paranormal. Ah, ele tem seus defeitos, isso é bem notável. Tanto que já teve algumas erratas, inclusive de atualizações do livro do jogador. Mas eu gosto pra caramba desse sistema. Porque eu gosto de um terror mais investigativo e as ideias que o Selbit tem para para as criaturas e para algumas campanhas que ele narra são para mim fenomenais, o que me instiga cada vez mais a estar desenvolvendo esse universo e rotacionando ele com vários jogadores para montar um mundo mais vivo. Então, eu adoro muito que as ideias dele cativam a ponto de eu jogo com vocês aqui, acontece alguma coisa e eu pego o que aconteceu naquilo lá, levo pra outra mesa, e aquilo vai impactar o mundo deles, eles vão fazer alguma outra coisa que vai impactar o mundo de vocês, e assim vai ter uma rotatividade que deixa o jogo mais vivo. Legal, cara. É legal demais esse multiverso. Você acaba conseguindo conectar essas mesas também, né? Eu acho que é um negócio bem Sim, legal você conseguir reaproveitar as histórias, porque por mais que acredito eu, né, que você tenha a história a se seguir, o que faz acontecer a história de verdade são os jogadores, né? O que eles sim. escolhem, as suas ações ali. A gente sempre tem que pensar que o jogo não seria nada sem os jogadores, seria só uma história que você planejou ali. Mas quando você põe é, a aleatoriedade de um jogador para jogo, você constrói uma história muito mais viva. Então, ontem, por exemplo, aconteceu aquela cena das malas, a fatídica cena das malas. A gente descobriu que malas são E perigosas, né? aquilo foi um momento que, em meio a uma tensão que estava rolando ali para os jogadores, foi um momento cômico e que fica marcado. Então, eu acho que se fosse, por exemplo, eu criando uma história num livro, talvez não aconteceria de eu pensar aquilo lá. Foi uma ação de um jogador que resultou naquilo lá. E isso acaba sendo muito mais interessante para quem joga e para quem essa, par- cria esse universo. essa parte de jogador cresce muito na história, né? Porque às vezes uma coisa inesperada acontece ali e se acaba se tornando marcante para todo mundo ali. Sim, às vezes até um mestre como um NPC acaba criando um NPC tão interpretável ali pra ele que os jogadores se apegam e, por exemplo, isso incentiva eles a protegerem aquele NPC. E em algum momento pode ser que esse NPC faleça e tipo isso gera uma revolta entre os jogadores que vão pra cima daquele vilão e acaba ocasionando em outros fatores que a história desenrola. Legal, né? Só enfatizando aqui, tá rolando uma mesa de RPG toda segunda-feira. A gente tá transmitindo aqui. Estamos jogando. Eu tô como jogador lá também. Tá jogando nosso querido amigo Luiz. Tá jogando a nossa queridíssima Gal, a Jennifer também. Essa mesa aí, o Rafa tá mestrando pra gente. É legal a gente falar um pouquinho sobre a mesa também, né? Mais pra frente a gente vai postando aí os highlights. Também vai postar um pouquinho a mesa para você poder acompanhar a história. Sobre a história, Rafa, do que está desenrolando ali, você acha assim que a gente tá, o caminho que a gente está seguindo tá na sua expectativa, tá um pouco fora da sua expectativa? Você como mestre, Cara, ah, sim, vocês estão dentro da expectativa. A gente começou a mesa recentemente, ainda não dá pra ver com tanta certeza. Mas eu imagino que aqueles que sobreviverem vai ter um desenrolar legal do personagem. essa tensão daqueles que sobreviverem é um fato bem pesado para se processar. Lembrando que terminamos num momento meio tenso, né? É, exatamente. O legal é isso também, né, cara? Às vezes a gente tá tão imerso na história que a gente quer saber o que vai acontecer e esse intervalo entre uma sessão e outra, cara, faz a gente imaginar diversas coisas. Então, é muito legal do RPG, para quem não tem contato, saber disso, que a gente tem essa liberdade criativa, né? E você tem uma liberdade criativa em conjunto, você está socializando, conversando com outras pessoas e criando cenários que muitas vezes sozinho você não teria acesso, não teria criado. Exato. Eu acho que pra mim essa é uma das partes que deixa o RPG mágico. Tipo, é o que me cativa a continuar jogando ele, sabe? Porque
você pensa em algo e seus amigos complementam esse algo. Então é algo que vocês criam junto ali, sabe? É, sei sim. Tá sendo muito legal essa imersão. Tô gostando bastante. Acho que a gente jogou uma mesa, né, Rafa? Tem acho que uns 4 anos, mais ou menos, a última mesa que a gente jogou. Por aí. Então, tive esse recesso aí, devido a estar trabalhando com áudio, também estando em contato com gravações e tudo mais. E está sendo muito legal voltar a jogar e ainda conseguir transmitir isso para que outras pessoas também tenham esse contato. Às vezes você tem a curiosidade de querer jogar, de querer saber, e por falta de informação, por falta de veículos, você acaba não jogando. Então, acho que vai ser muito legal transmitir essa mesa e que novas pessoas possam estar ingressando também no mundo desse universo do RPG. Sim, é legal esse meio de jogar RPG em live, porque a gente acaba mostrando para as pessoas que talvez não é um bicho de sete cabeças como elas possam ter pensado anteriormente, ou acabam conhecendo agora e se interessam por desenvolver nisso e, pô, quem sabe a gente não é aquela primeira chama que gera um novo mestre de RPG no futuro. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui no chat. O Eric perguntou assim: como vocês começaram a gostar de RPG? Você falou que seu primeiro contato foi na escola, né? Foi numa mesa de Sim. RPG que rolou na escola. Teve algum momento ali que você falou, meu, é pra mim isso, vou atrás, vou. é, Teve alguma sessão específica, algum personagem que você criou apego? O que te fisgou no RPG? Cara, minha primeira sessão já me fisgou. Eu ter jogado ali e meio perdido ainda, mas tentando entender a situação e podendo fazer o que eu quisesse, como se fosse um jogo de videogame, só que sem as limitações, as paredes invisíveis, a falta de diálogo, ou aquele caminho reto, sabe? Que os jogos apontam pra você e você tem que ir. Isso acabou sendo um grande atrativo pra mim. No momento que o meu mestre fechou o livro pra encerrar a primeira sessão, eu falei, eu quero jogar isso. E eu quero me desenvolver nisso. E ali eu comecei a aprender. Legal, legal. Pessoal, quem tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa sobre RPG, manda a pergunta pra gente aí que a gente já vai tirando essas dúvidas pra vocês terem mais contato ainda com esse mundo do RPG que a gente tá falando aqui. É, e eu aproveitando a deixa também, falo que foi muito legal. O meu primeiro contato foi por causa de você, Rafa, então agradeço muito de você ter inserido esse, esse universo para mim, porque eu sempre nunca vi pessoas jogando jogos assim de tabuleiro, mas eu nunca tive alguém que me explicasse. E eu falo para vocês e garanto, uma pessoa que ter essa paciência de trocar uma ideia, de apresentar esse universo é muito legal. Que espero muito que novas pessoas assim como você, Rafa, apareçam aí nesse decorrer para o pessoal ver que é um jogo legal, é um jogo que você vai ter liberdade para criar, cara. Muitas vezes a gente tem paredes invisíveis também que limitam a gente na nossa vida, né? Então você tem essa remoção dessas paredes quando você está jogando o D&D. Não só o D&D, né? Como eu falei, outros sistemas acabam. Às vezes a pessoa não se interessa por fantasia, por exemplo, mas ela se interessa por investigação, ou às vezes um cyberpunk. E o RPG ele é para vários públicos diferentes, né? E é legal que é a primeira vez que as pessoas acabam vendo e conversam sobre RPG, você fala, uma sessão pode levar até 5 horas. A pessoa se assusta, mas ela É. começa a jogar e a hora que dá 5 horas de jogo que você encerra a sessão, o cara fica tipo, já? Por incrível que pareça, essa sensação é normal no RPG, porque você acaba emergindo tanto na história que você não vê essa hora passar. Isso é uma sensação que poucas coisas causam na gente. Então, ter essa sensação no RPG é muito legal. Que você fala, meu, como assim já acabou? Você olha o relógio, passaram 3 horas. Ontem eu tive a sensação que foi muito curta a live. Que foi muito curta a sessão. A gente jogou 2 horas, 2 horas e pouco, e assim, eu nem vi passar. Então, é ligado com a história que a gente tava. Sim, a gente acaba tendo uma imersão tão grande nos nossos personagens e tudo mais que, pô, é como se a gente estivesse realmente sentado no sofá, ligado a um videogame e jogado algum jogo de história que prendeu a gente ali e não viu o tempo passar.
Exatamente. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Qual foi a mesa mais longa que você já mestrou? Que você conseguiu concluir, né? Porque a gente sabe que algumas mesas a gente acaba não conseguindo concluir, porque quanto maior o seu grupo de jogadores, maior a dificuldade de compatibilidade de horário também, né? Cara, eu tive algumas mesas que não foram concluídas, a grande maioria. Sempre a, a grande maioria entra numa pausa meio eterna, né? Nunca sabe quando ela vai voltar. Mas a maior mesa que eu tive até então, seguindo o tempo jogado assim certinho, quase todo final de semana, foi uma mesa com vocês, que foi a Descida Avernus, no sistema de D&D. Ela não foi concluída, a gente jogou por um ano e chegou perto da metade ali. Mas foi, para mim foi uma mesa muito boa. Ela tinha muitas coisas a se desenvolver ainda que hoje em dia, por exemplo, eu não, como dificilmente vamos retomar aquela mesa, eu vou estar comentando. Por exemplo, todo o nosso jogo de fantasia, ele ia passar por umas fases diferentes. Então a gente ia ter até mesmo Mad Max nesse meio. Eu lembro bastante dessa mesa porque parece que foi muito mais tempo ainda, se você, pela quantidade de história que a gente acabou criando ali, né? Até quantidade de personagem. Uma curiosidade que a gente tem aqui, que vocês ainda vão conhecer esse jogador, um grande amigo nosso, o Gabriel. Nessa mesma mesa aí, cara, eu acredito, pelo que eu contei, que ele teve pelo menos uns 5 personagens. Foi mais. Teve uma sessão que ele perdeu quatro. Em uma sessão só, você perder um personagem 4 vezes, 4 personagens diferentes, cara, bem complicado. Esse nosso amigo, ele é queridíssimo e conhecido por ser uma pessoa imprevisível. Acho que vai definir bem esse nosso amigo aí. Outra dúvida que eu vou te perguntar agora também. É, Você teve um personagem que você, é, dentre todos, né, das mesas que você jogou, dos sistemas, qual foi o personagem assim que foi mais doído de perder? E só um adendo aqui rapidinho. Vou aproveitar a deixa também, antes que eu esqueça. O Eric perguntou outra coisa aqui. Antes de aprender a jogar o RPG, o que que você pensava do RPG antes de você realmente estar jogando? Cara, sendo sincero, quando eu vi brevemente sobre, assim, eu achei que era muito complexo, porque meu primeiro contato foi meu professor de inglês me entregando um livro de 300 e lá vai borrada de página, falando leia pra você criar seu personagem e o livro tava em inglês. Então foi meio um choque assim, tipo, eu vou ter que ler tudo isso pra jogar esse jogo. Ah, mas aí, quando eu entendi, não precisava. Ele queria apenas conhecer a parte de criação de personagem, que ele ia com calma, introduzindo todas as mecânicas de jogabilidade. Então, é realmente como aquele jogo de videogame. Você começa com o jogo te ensinando a andar. Você cria seu personagem, o jogo te ensina a andar. Depois ele te ensina a usar habilidade, depois a outra, depois a suprema e por aí vai. Então, é meio que a função do mestre foi fazendo isso e foi meio que tirando esse susto que ele deu logo de começar a gente. E é um susto que eu gosto de fazer até hoje. Porque depois que o jogador entende, ele relaxa, ele se sente mais confortável jogando. É Na hora que verdade. você fala, não, você não precisa ler tudo isso, leia as 20 primeiras páginas ali, só olhando as imagens pra ver o que você gosta, depois você dá a Essa página. assistência, cara, de quem vai narrar quando fala, meu, é, vai em tal ponto para você esclarecer sua dúvida. Essa certeza ajuda, facilita muito a vida do jogador novo, principalmente. Eu falo por experiência já, porque eu também assustei muito quando você recebe um sistema para aprender a jogar, o que você pode fazer. Criação de personagem é um negócio assim que quanto mais personagem você cria, melhor você acaba criando esse personagem. Porque poucas vezes vai acontecer de você criar um personagem e já obter o 100% dele, né? Porque a gente acaba criando muito no impulso e a gente aprende isso, acho que muito jogando também, né? Porque é, a gente cria esse apego, cara. É muito legal esse apego que você cria com o personagem. É um personagem fictício, mas que você fala, meu, eu não quero que esse cara morra. Eu quero que esse cara continue. E é realmente, ó, a Jennifer mandou uma frase que realmente deixa a gente tenso na mesa. Você tem certeza que vai fazer isso?
Quando, quando o mestre fala isso, cara, você repensa algumas vezes, hein? Ah, assim, certas vezes o mestre tá perguntando por que quer que aquilo aconteça, porque talvez se desenrole uma cena maravilhosa e que seja memorável. Ou talvez o personagem vai de arrasto de uma maneira muito cruel, né? Pode ser um dos dois. Às vezes o mestre quer que a cena aconteça pra ele fazer uma cena absoluta de cinema. Mas às vezes é porque ele tá tentando fazer o jogador pensar um pouquinho ali, porque pode ser uma situaçãozinha delicada que ele tá se metendo. É bem legal, cara. É bem legal e, inclusive, né, essa magia dos dados aí, um 20 natural pode fazer coisas incríveis, né? Exatamente, Ô, cara. obrigado pelo presente aí, viu? Valeu. Vamos lá. Conta, acho que assim, você teve alguns críticos nas mesas que você já criou já. É, Sim, explicando pra galera, o que que é o crítico? eu explico ou você explica? Você explica, por favor, Rafa. Então, para a gente jogar o RPG de mesa, a gente utiliza de dados. A gente vai desde um dado de 4 faces até um dado de 100 faces. Mas, majoritariamente, os sistemas que a gente jogou até então sempre usavam D20. E o crítico, existem dois, né? O sucesso crítico e a falha crítica. Na falha crítica, você vai tentar fazer uma ação e essa ação vai dar a pior falha que pode acontecer. Já no sucesso, você vai fazer essa ação de uma maneira muito perfeita. Então, você consegue fazer várias cenas, digamos, absolutas de cinema com isso. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. É, qual foi o crítico falha mais legal que você já narrou? Cara, não pode ser. Eu vou contar uma sequência de crítica que aconteceu em 2 minutos, pode ser? Pode ser, manda bala. Uma vez jogando um sistema de terror chamado Call of Cthulhu, que é baseado nos livros de H.P. Lovecraft, que é um escritor bem famoso, eu coloquei uma criatura para que os jogadores pudessem ir contra. Em um dos momentos eles estavam explorando a casa antes dessa criatura aparecer, eles encontraram um equipamento que poderia ser útil para atacar essa criatura. Porém, na hora que a criatura ficou frente a frente com eles, eles jogaram o equipamento pro lado e foram tentar empurrar a criatura com as mãos. Só que quando foi fazer isso, eles tiraram é, 3 falhas críticas de 100 seguidos. Então eu acabei matando, derrubando 3 jogadores de uma só vez e eles perderam os personagens. E, viu, Rafa, aproveitando a deixa de quando você perde um personagem, tem algum sistema, alguma coisa que você possa reviver, digamos assim, esse personagem? Como que funciona? Cara, Vamos existe, usar vai o muito da D&D, vamos usar o criatividade. D&D que está mais próximo do pessoal e explica pra gente, por favor. Cara, existe várias formas, vai muito depender da criatividade. Porque, por exemplo, eu posso falar que existem pergaminhos, igual em Baldur's Gate 3, que você consegue juntar eles e reanimar alguém que faleceu. Ou eu posso liberar que caso um jogador seja necromante, ele possa usar a magia para reanimar um jogador ali, porém com certas penalidades. Ou em algumas ocasiões eu posso desenvolver que os jogadores vão em uma jornada para reanimar esse outro jogador, ou até mesmo conversem com alguma entidade para que ele volte. Legal, então existem possibilidades para você poder trazer de volta à vida esse personagem. Sim, é aquilo lá. O RPG ele não tem tantas barreiras, sabe? Como um jogo de videogame. Então, pode ser que você nem espera que, por exemplo, um jogador perde um personagem, ele já tá indo pro segundo, já começou a se cativar no segundo. Lá no arco final, aquele personagem que ele perdeu volta como um vilão controlado pelo mestre. Saquei a ideia. Vamos lá, a gente falou do seu crítico falha mais legal que você já narrou, mas agora eu quero que você fale aquele 20 natural, que foi o mais absolute cinema que você já narrou. Cara, uma vez narrando Ordem Paranormal, meus jogadores eles estavam investigando uma criatura e eles foram atacados por ela num galpão. E dentro desse galpão, um jogador ele tava mais à frente, ele foi surpreendido e tomou um dano massivo.
Ele tava beirando o falecer dele ali. E eu falei pros outros jogadores: se vocês conseguirem dar muito dano na criatura, talvez vocês consigam salvar ele. E todos os jogadores, em seguida disso, tiraram um crítico. Caramba, E meu. eles Foram conseguiram. quantos críticos Cara, se sequenciais? não me engano, foram 4 críticos seguidos. Caramba, meu. E eles conseguiram derrotar a criatura e salvar aquele jogador. Meu, absolute cinema mesmo, viu? E eu deixei completamente essa cena à mercê da narrativa deles. Eu não narrei essa parte. Eu deixei eles escreverem como que eles iam fazer cada ação deles à vontade deles. E foi uma experiência legal. Viu? Deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Tem mais uma pergunta no chat. Vou perguntar pra você, Rafa. Mas quem puder, a Jenny jogou um baúzinho aí. Se você puder pegar uma moedinha e mandar um heart pra gente, a gente agradece muito, porque isso ajuda a subir a live, ajuda a entregar para outras pessoas também. Vocês que têm alguém que vocês gostam, e imaginam que vão se interessar por esse conteúdo de áudio, de RPG em geral, manda para essa pessoa, viu? Ajuda muito a entregar melhor essas lives e levar esse conhecimento pessoal também. Vamos lá, Rafa, mais uma pergunta do chat. Qual foi a pior narrativa em eliminar um personagem? Cara, Específica essa pergunta, hein? Pergunta de jogador, hein? é, teve algumas que foram engraçadas aí. Mas, sim, eu não considero nenhuma ruim. Mas de morte mais engraçada, a gente já teve acidentes onde um jogador atacava o outro e acabava finalizando ele sem querer. Onde ele acabava errando o ataque na criatura e acabava finalizando o Eu, amiguinho. infelizmente, tenho uma lembrança de um jogador que errou também e eu sofri bastante com E isso. em seguida ele sofreu também, eu lembro. Nossa, eu lembro também, porque eu lembro até inclusive, lembro que ele errou um ataque e ele acabou matando desvivendo um mascote que eu tinha lá. E depois eu fui intimidar ele para como uma conversa de um personagem com outro. Sem querer, eu acabei desvivendo ele também. Mas tudo bem, né? A gente vai aprendendo a usar o sistema aí sem, sem causar danos permanentes, né? Quem nunca errou? Mas beleza, vamos lá. Outra pergunta aqui, Rafa, para você. O Eric tá perguntando aqui. Ele não sabe muito bem sobre o sistema, né? Ele tá querendo saber mais. Mas em primeira vez que reuniram, qual foi o maior tempo de vocês? Qual foi o maior, sei lá, duração de uma mesa, acredito que seja a pergunta do Eric. Cara, eu Oi, acho que Gabi, teve uma bem-vinda. mesa Ó, a que Gabi a tá aí também, gente. hein? Oi, amor. Eu acho que teve uma sessão que a gente jogou por quase 14 horas. 14 horas, Rafa. Se eu não me engano, você jogou também. Foi um Eu final de tava semana que a nessa gente pegou mesa e. das 14 horas? Não lembro. Sim, a gente pegou e falou: esse final de semana a gente vai jogar pra caramba. A gente se reuniu cedo e saiu, tipo, de madrugada de lá. Cara, pra você ver, né? A gente não percebe a hora passar. A gente fica o dia inteiro jogando, a gente acaba imergindo demais na, na história. A minha cabeça vai dando uma derretida porque o papel do mestre ele é um pouco mais complicado na jogatina de um RPG, mas ainda eu me divirto bastante, mesmo com o cérebro meio derretidão. Muito legal, cara. Deixa eu te perguntar. Você. Lógico, eu acredito que as mesas têm as suas variações, né? Cada jogador tem um jeito de jogar. Mas o que que você pensa daquele jogador que anota tudo, que sabe assim, os detalhes de coisas por exemplo, estamos na oitava sessão e o cara lembra de um detalhe da segunda sessão assim que muita gente deixou passar. E ó, só para complementar, eu também vou falar daquele jogador que só segue o fluxo. Então, o que que você acha desse tipo de jogador? O que que você qual a característica para você? O que que muda para você, narrador? Cara, esse tipo de jogador é um jogador que a gente adora ter por perto. Porque ele é um jogador que demonstra ter interesse pelo que você está desenvolvendo. Ele sabe que você dedica seu tempo àquilo ali, que você tá.
tá criando uma narrativa que é interessante, o personagem dele tá lembrando desse tipo de coisa. E isso eu acho muito bom, porque ele às vezes desvenda um mistério muito complexo só por lembrar de alguma coisa. É, Então esse uma é o tipo de jogador informação que a gente acaba gosta sendo bastante. crucial, né? De repente, para resolver alguma coisa. Sim. Agora tem o outro Agora, lado também, é aquele cara que só segue a vida. então, pro outro lado da moeda, a gente se sente um pouco decepcionado porque é aquilo lá. Como mestre, a gente fica um pouco triste pelo fator de a gente acaba gastando com o livro, a gente acaba lendo o sistema, a gente acaba depositando horas pra desenvolver uma narrativa, pra tentar reunir a galera pra se divertir e a pessoa acaba ficando meio dispersa, sabe? Ela no meio da ação fica olhando o celular, fica fazendo coisas nada a ver com nada, assim, como se ela estivesse tentando só atrapalhar a narrativa, isso é meio paia. Por mais que como o RPG é um jogo tanto de interpretação quanto é um game ainda, tem os dois lados. Existe sim o jogador que não liga muito pra RPG, ele liga muito pra gameplay, então ele quer combate, ele quer combar e tudo mais, mas também tem o jogador que quer o RP e tem essa fase que não quer nada, ele só tá ali e é isso. Ele, tipo, ele assume como eu tenho que estar lá, mas tô dando meio que sem vontade. Então a gente acaba achando isso meio até às vezes desrespeitoso com o mestre, sabe? É, exatamente. Pouca gente sabe que você precisa montar um roteiro, né? Eu acho assim a responsabilidade do narrador grande, porque ele precisa direcionar vocês. Eles têm que ter um norte, mesmo que muitas vezes o jogador não tome aquele caminho, né? Você tem que saber também desenrolar, né? Tem umas pessoas que não sabem disso, né? Eu acho que eu nunca presenciei nenhum problema assim na mesa, algum conflito, alguma coisa assim. Mas eu passo essa pergunta para você, Rafa. Você em algum momento, em alguma mesa, você teve algum problema com o jogador? Alguma coisa assim, que de repente saiu do sistema e veio para o pessoal, assim, ou algo parecido? Sim, já tive problema assim. Acaba que acontece às vezes, é inevitável. Vai de grupo para grupo. A gente tem grupos que são muito tranquilos, outros grupos acabam se desentendendo, onde, por exemplo, um jogador narrativamente acaba tendo que finalizar um outro personagem ali e a pessoa ali acaba não gostando. Ou você, como mestre, você propôs um desafio e o jogador não conseguiu e, e por azar ele acabou tomando um dano que ele perdeu o personagem e ele simplesmente culpa uma briga como se fosse culpa sua. Acaba acontecendo É, isso às vezes. eu já tive conflitos, mas não nada que excedeu a mesa, assim, saiu da mesa e foi pro pessoal, assim. É, deixa eu te falar mais uma. Dentre os sistemas que você já jogou, você consegue citar mais alguns nomes além do Atividade, além do D&D? Não é atividade, hein? Opa, perdão, perdão. Vamos lá. Ó, citando alguns sistemas. A gente tem um sistema que não é feito por brasileiros, mas ele envolve o folclore do Brasil e eu acho fenomenal porque alguém de fora olhou para uma cultura muito rica que a gente tem aqui no Brasil, que é o nosso folclore, e resolveu criar um sistema em cima disso, que é chamado a Bandeira da Arara e do Elefante. Ele é um sistema que se passa durante o período de colonização do Brasil. Então a gente pode jogar com pajés, com padres, com exploradores. Eu acho o sistema as artes desse sistema são fenomenais. A ideia do sistema eu acho legal. A gente tem Vampira Máscara, que também é um sistema bem velhinho já e muito legal de se jogar. Inclusive, a gente tem uma sessão que rodou, né, de Vampira Máscara. Eu lembro de estar jogando com você, inclusive, que é uma coisa super Sim. rara, você como jogador. Você tava nessa mesa como Foi a jogador. minha última em 2021. Caramba, foi sua última sessão como jogador, cara? Eu tive uma relativamente recente, acho que já faz uns 2 anos, mas foi só uma sessão, assim, de uma campanha que ia rolar, mas não rolou. One shot, né? O pessoal chama de one shot Não, quando ela não. ia ser uma campanha, então ela ia ter Ai, várias jogatinas, mas só teve a primeira jogatina e daí não teve mais. poxa, que pena. A gente torce para que esse conteúdo chegue em outros narradores e apareçam. Entre em contato com a gente aqui, pessoal, para a gente poder fazer também, conseguir colocar o nosso querido Rafa como jogador também. Eu ficaria muito grato de poder jogar uma sessãozinha de RPG.
Não, mas seria muito massa. Espero muito ver você como jogador, compartilhar algumas mesas com você. A gente tem essa mesa rodando aqui. Espero muito que tudo dê certo, que a gente consiga renovar para outras mesas também, até para trazer sistemas diferentes. Depois aí, ó, o pessoal que está assistindo, depois manda aí que sistema que você gostaria de ver para a gente aqui poder já arquitetar um time, já mexer para poder rodar uma mesa com um sistema diferente, de repente um sistema brasileiro também, né? Isso que você falou sobre a cultura do Brasil ser rica e pouca gente explorar isso, né? Às vezes a gente Sim. fica preso num sistema ou num algo do exterior e não olha para cá, né? A gente pode também, até a comunidade aqui do RPG, às vezes não tem tanto espaço e não tem uma oportunidade de trazer esse sistema que também é legal pra caramba. Sim. É um sistema que eu não vejo muita gente falando sobre, mas eu acho bem legal. A Jenny tá falando aqui no chat que ela tem um bom diálogo com Goblins. Tem sistemas de Goblin, se eu não me engano, tem um sisteminha lá de Goblin que é legal. Mas eu não sei se essa é uma informação verídica, porque minha última recordação da nossa querida Jenny conversando com o Goblin foi um machado que ela tacou. Gritou um 20. Essa foi na real na primeira campanha, cara. Primeira, isso, primeira campanha. Acho que a que ela tá falando é a segunda também. Segunda, se eu não me engano, ela teve uma interação com o Goblin. Ela é bem tranquila, né? Vamos conversar com o Goblin ali, tá com o machado. Bem tranquilo. Outros É... sistemas, assim, só continuando, vou citar pelo menos mais dois, três. Tem o Som da Seis, que é um sistema de faroeste. Sistema Ah, nacional também ou não? esse eu não sei te dizer, mas a gente teve um que o Calango criou, que também foi um sistema muito bom de faroeste. Ele usou inicialmente esse Som da Seis, depois ele criou o próprio. A gente tem o sistema do Hakim, que agora eu não vou lembrar o nome, que também é um sistema feito por um brasileiro muito legal, que se passa em um mundo pós-apocalíptico e de uma forma bem diferente. Os dados funcionam diferente. A gente tem Tormenta 20 também, que é um sistema que ele é para aqueles jogadores que gostam bastante de interpretar, porque ele colabora bastante para quem curte essa parte do jogo. Tormenta é um sistema que eu já tive contato, já ouvi acho, algum podcast falando também sobre ele, sobre esse sistema. E eu lembro de mais um, acho que Lobisomem também é um sistema que. Não sei se é lobisomem o nome correto, você pode até me corrigir, Rafa. Se eu não me engano, é. Também é um sistema legal. Diz que é um sistema bem, para quem gosta de combate, é um sistema bem com bastante recurso para ataque, né? Sim. Vai falar bastante. Rafa, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. É, qual que foi, é, vamos dizer assim, a sua mesa que você já narrou para o maior grupo de integrantes? E aproveitando para o pessoal que quer conhecer sobre D&D, qual que é o mínimo que você precisa de integrantes para poder narrar uma mesa? Duas perguntas. Seria. Cara, a gente consegue fazer desde o mestre e o jogador, um jogador só. O legal é você ter pelo menos uns quatro jogadores pra tá jogando. Pra ser uma mesa extremamente divertida, normalmente são uns quatro jogadores e o mestre. Esse seria o número ideal. Sim, de 4 a 5 jogadores é sempre um número ideal pra uma mesa de RPG. Qual que é a maior dificuldade que você tem quando você tem um grupo acima de 4 pessoas? O que que influencia isso para você na mesa? Todo mundo quer jogar, então você tem que sempre estar controlando o holofote em quem que tá. Então você começa a narrar um grupo que tá muito interativo, a pessoa tá solta, já conhece, ele tá falando, 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 jogando, investigando, investigando. Só que você tem que sempre estar cuidando. Então, tipo, beleza, vocês estão fazendo isso. Você aponta para aquele jogador que tá mais quietinho ali e fala, e você, o que você tá fazendo? Aí você começa a desenvolver o lado dele. Quando tem muito jogador, você tem que ficar toda hora treinando. Então fica como se fosse um filme de Hollywood. Corta, 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 corta. Então você acaba se perdendo ali, até a história pode ficar um pouco mais lenta dessa forma. Isso com certeza gera mais dificuldade, é mais detalhes para você estar dando sequência, né? Então, acredito muito que seja uma dificuldade grande mesmo para você gerir
essa mesa maior. Sim. E você, acho que você não respondeu qual que é o maior número de integrantes que você já gerenciou assim numa mesa. Jogando em uma mesa foi 12 pessoas 12 ao mesmo pessoas? tempo ali. Caramba. Agora, se a gente considerar uma campanha que estava rolando, tiveram jogadores contra jogadores ali, dois lados de uma guerra, tecnicamente. Se eu não tô enganado, a gente chegou uns 18, assim, mais ou menos. Caramba, então simultaneamente 12 pessoas e como duração de uma campanha que passaram pela campanha 18 Isso, integrantes. Cara, isso. E imagino foi que meio que dando, tipo, alternadas entre grupos ali, narrando e meio que eles construindo o universo deles. Essa mesa também não chegou tão ao fim, então, infelizmente, não posso desenrolar. legal, massa demais, viu? Deixa eu te perguntar, que sistema que era que você estava narrando? Era D&D. D&D mesmo? Que legal, Uhum. massa demais. A gente fez umas adaptações ali pra todo mundo se encaixar no sisteminha com umas ideias novas e ficou muito legal. Cara, eu acho muito legal essa adaptação, né? Que é essa flexibilidade do D&D. É, eu lembrei aqui, inclusive, que muitas vezes você começa com um número de integrantes e alguém acaba saindo e outras pessoas querem participar, então tem toda essa adaptação na história para você inserir personagens novos, né? E para você também definir o fim de alguns que saem da mesa, né? Que param de jogar. Sim, sempre tem essa parte, porque é meio estranho o jogador só aparecer ali do nada. Então é legal você pensar em introduções para você fazer ele rotacionar naquele mundo. Então você meio que mostra que antes daquilo lá, aquele jogador fazia algo. Então dá uma imersão maior. Uma pergunta do chat aqui, Rafa. Você acha que depois de Stranger Things, o D&D ficou mais conhecido no mundo? Cara, eu chuto dizer que O sim, quanto, o talvez, quanto porque, o quanto você acha que foi importante para isso acontecer ou não, né? Qual que é a sua opinião? cara, eu acho que qualquer relevância que o RPG tem em mídias é legal, porque você apresenta para outras pessoas, né? E, querendo ou não, RPG ainda, ele não era um hobby tão conhecido, a gente, principalmente aqui no Brasil, eu acho que Stranger Things foi meio que o primeiro contato de muita gente com um RPG de mesa. Eles viram aquela cena do primeiro episódio, o pessoalzinho jogando e tal. E, pô, eu acho que tem uma certa relevância, porque mostra que aquilo existe. É, Aí vai da pessoa, pô, eu estou vendo aquilo ali, me interessei, o que que é aquilo ali? Como que eu faço pra descobrir? Aí eu começo a procurar, descobre e cai de paraquedas nesse universo aí de RPG. legal, legal. E aproveitando a deixa que a gente falou do Stranger Things, né? Você consegue citar alguma mídia, alguma coisa atual ou um pouco mais antiga que traga esse mundo do RPG em mídia para o pessoal também, de repente assistir e conhecer um pouquinho mais? Uma que muitos brasileiros conhecem, mas poucos sabiam que era D&D, é Caverna do Dragão. É um desenho bem antigo, mas ele é de D&D. É, Caverna do Dragão é bem legal, hein? Inclusive eu gosto bastante. O nome em inglês é Dungeons and Dragons. É, Cara, eu acho a mesa do Critical Role muito boa. É uma mesa jogada por dubladores, com um mestre fenomenal, que é o Matthew. Inclusive, pra quem não quer assistir a campanha, porque a campanha já tá no seu, acho que quinto ato ali, e é bem longo cada ato, tem na Amazon uma série chamada The Legend of Vox Machina, que é uma série animada muito esse boa, é com três sensacional, hein? temporadas, bem curtinha, muito legal de se assistir. Ela é dublada pelos jogadores na versão em inglês, né? Ah, eu acho que, inclusive, além dessa daí, saiu um filme recentemente, não saiu? Chamado D&D Saiu, também. o filme de Dungeons and Dragons saiu, se eu não me engano, em 2021. Foi isso? Acho que foi. Foi bem legal. Então, eu acho legal a mídia conseguir reforçar esse lance do D&D também, né? Porque hoje eu acredito que a porta de entrada para você conhecer culturas, jogos, experiências diferentes tem sido a mídia, né? Acho que uma das principais veículos, né? Para a galera conhecer. O streaming hoje é uma coisa forte, né? A gente está aqui hoje falando porque a gente quer espalhar esse conhecimento também, né?
E para mim, uma das coisas que impulsionou muito fortemente o RPG no Brasil foi Ordem Paranormal. O Selbit, como ele já tinha uma visibilidade, ele começou a jogar e foi desenvolvendo isso. Ele levou para muita gente, que era o chat dele, que não eram de poucas pessoas, era de bastante pessoas, a visibilidade de que o RPG existia. Então, isso, para mim, ajudou muito a espalhar o RPG pelo Brasil. Porque antes você tinha poucos conteúdos que você conseguia acompanhar, sabe? E parece que depois que essa mídia estourou, várias pessoas que cativaram que jogavam, né? Pensaram, pô, é legal eu pegar e fazer uma mesa. Vou fazer uma mesa aqui, vou gravar, eu e meus amigos, e começava a gravar, desenvolver essa história. Aí as pessoas brasileiras assistiam, pô, não tem aquela dificuldade que é uma barreira para alguns, que é a linguagem, que inglês acaba atrapalhando para algumas pessoas. Então facilitou, né? E essas pessoas que acabavam assistindo, por exemplo, pode ser que elas criaram homebrews, são essas ideias, adaptações, né, que fazem para o sistema do RPG. Então criam classes, criam origens, tudo novo para complementar o livro. Então, para mim, o Essas, Ordem Paranormal ajudou é, muito nisso no Brasil. a acessibilidade que está trazendo, né? Você mesmo falou, você tinha sistemas de D&D tudo em inglês antes, né? Tipo, hoje você tem alguns sistemas já traduzidos, que isso facilita muito você ingressar, né, no sistema, né? Você poder Sim. estar sabendo mais sem ter essa dificuldade linguística, já que muitas vezes você tem esse receio porque, mas eu não vou entender. Então você tem essa facilidade a seu favor aí. Uhum. Rafa, uma outra dúvida que eu tenho aqui, como, eu vi isso de um outro narrador e eu vou perguntar para um narrador. Você acha que é possível você desenvolver o qual que é o maior nível num sistema de D&D que um jogador pode chegar? Se eu não me engano, é nível 20. É 20? 20. Acho que é 20. Eu acredito que seja 20. Eu perguntei só para confirmar mesmo. Você Uhum. acha que é possível um jogador chegar no nível 20 numa mesa narrada ainda? Cara, tem uma galera que joga há muitos anos e chegou em nível 20. Eu acho que perde um pouco da graça a partir de certo nível, mas nada impede. É aquilo que eu falei, o RPG não tem uma barreira, então, contanto que tenha criatividade tanto dos jogadores quanto do mestre ali, o que eles quiserem, eles conseguem. Legal, legal. Você teve experiência de narrar uma mesa com jogadores assim acima de nível 10, nível 15? Sim, sim. E é legal, porque nesses níveis a gente tem uma gama de habilidades maiores, uma gama de ações maiores. Então, você vê coisas que você nem estava preparado. Às vezes você narra uma coisinha ali e a habilidade X de um jogador permite com que ele consiga. Onde, por exemplo, eu já vi, tipo, um cara que começou uma campanha no nível 10 pra cima e, por causa de uma narrativa relacionada ao vento da região que eles estavam, o jogador conseguiu zerar a campanha muito antes. Praticamente ele Caramba, transformou a campanha em uma one shot. caramba. Você vê que legal, né? A característica de um personagem influenciar tanto numa campanha, né? Isso é a magia do RPG. Sim, Rafa, acho. deixa eu te perguntar agora um pouco de spoiler, tá? Lembrando, né, que tá rolando uma mesa, a gente tá fazendo uma mesa, Ordem Paranormal. E essa mesa está acontecendo e eu vou perguntar para você. É, que você pode dar de spoiler para nosso próximo episódio, que vai ser na segunda-feira? Que as pessoas podem esperar desse próximo episódio? Como que vai ser? Só para deixar aquele gostinho de, meu Deus. Vocês podem esperar que a mesa vai começar acabando. Não, brincadeira. Vocês podem esperar bastante mistério e investigação, porque agora a gente vai sair de uma situação mais caótica para ir para uma situação um pouquinho mais investigativa, que eu quero ver como que vocês vão pensar, como vocês vão resolver meus Obrigado, valeu enigmas pelo ali, presente aí, pessoal. tá? E como que vocês vão encontrar as pistas para resolver esses enigmas. Eu quero ver tudo isso. É legal, hein? A expectativa tá lá em cima. Eu já quero que a semana passe rapidinho pra gente poder voltar para a próxima sessão. Tá sendo muito legal. Tá jogando de novo, né? Comentei aqui. Então tô gostando bastante. E tô bem ansioso pra gente.
E, Rafa, acho que a gente vai. Você tem alguma informação que você gostaria de falar sobre RPG também? Eu vou deixar esse momento aberto para você falar o que você quiser, tanto sobre RPG quanto você, de uma forma geral aí. Fique à vontade aí para falar um pouquinho. Bom, pessoas que estão chegando agora, estão conhecendo RPG, deem uma chance, por mais que pareça que é algo muito demorado, muito complexo, não é. Você vai se abrir para um novo lado ali do mundo geek. Esse é um lado que vai te ajudar a desenvolver sua criatividade, se você tem uma dificuldade social, ele ajuda a desenvolver. Eu tive muito problema disso. Eu não falava praticamente, eu era uma pessoa muito quieta. E jogando RPG eu aprendi a dialogar melhor com pessoas, aprendi a me soltar um pouco mais. Então, o RPG ele tem vários benefícios. Ah, e até para você sair um pouco de só jogar jogos de videogame, por exemplo, ou você poder jogar no universo de uma série que você gostou de assistir e tudo mais. Então, não tenham medo, pulem de cabeça. Algo muito legal que eu, pelo menos, vou levar pra minha vida, o RPG, porque foi algo que eu conheci meio aleatoriamente, que, pô, é algo que eu sei que eu vou carregar comigo pro resto da minha vida. Porque ele me apresentou momentos inesquecíveis, me apresentou pessoas que eu vou carregar pra minha vida e tudo mais. Então, dê uma chance. Legal demais. Eu ainda emendo a sua frase. Eu tenho muita felicidade de o sistema ter apresentado você, ter essa amizade fora, além, né, do que a gente está fazendo aqui. A gente tem essa amizade. É muito legal essa socialização que o RPG traz. A gente acaba conhecendo pessoas inesperadas e que se torna importante para a gente também. Então, eu enfatizo essa frase que você falou, deem uma chance, porque acho que é só essa chance que está faltando para você, de repente, descobrir um mundo totalmente novo, descobrir que você gosta de coisas diferentes, e tá ali te esperando. É só dar uma chance. Agora, vamos lá, Rafa. Se você fosse, resuma para mim em uma frase o que você. Olha que complexo, hein? É o nosso momento de filosofia aqui agora, hein? O que você já viveu com RPG, o que você vive e o que você espera viver. Cara, Ó, melhoria contínua, eu acho que dá pra resumir nisso, porque eu quero melhorar como narrador, melhorar minhas campanhas, melhorar a experiência dos meus jogadores, tornando o RPG, tipo, algo que seja também um hobby maravilhoso pra eles. perfeito. Rafa, muito obrigado pela sua visita aqui. Estou muito feliz de ter feito essa live com você, conversando um pouquinho mais. A gente vai ver você com certeza muitas outras vezes aqui. Espero muito trazer você de novo para a gente comentar sobre a mesa, o que está acontecendo, assim que a gente for desenrolando também. Você é sempre convidado aqui. Lembrando que a gente também vai falar sobre outras coisas. Espero que você volte a falar de outros temas aqui também, tá bom? Opa, pode deixar. Muito Você sempre será muito bem-vindo aqui. E obrigado. é, a Jenny quer saber se ela vai morrer, se ela vai desviver na próxima sessão. Ela tá com medo de arrastar para baixo, né? Que a gente tá, tá caindo com o avião. Roda um D20 aí pra mim. Ai, meu Deus, essa pergunta é complicada pra gente que tá no RPG, hein? Vamos descobrir no começo da próxima sessão, pessoal. Só segunda-feira. Espero vocês ansiosamente. Tá certo. Pessoal, ó, 20 natural. Ué, tem dado aí? Então, era o spoiler. Era invertido, já que o avião tá caindo. Ixi, complicou agora, hein? Mas é isso. Obrigado, viu? Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Pessoal, aí amanhã eu vou ter mais um convidado que vai aparecer aqui. A gente vai falar um pouquinho mais do nosso setor de áudio também, né? Lembrando que o podcast ele vai falar de diversas coisas. Então, amanhã às 7 estamos de novo aqui batendo um papo, falando um pouquinho mais sobre esse universo do áudio, trazendo informações sobre RPG também. E é isso. Obrigado por quem ficou até o final, quem te presenteou. Muito obrigado, pessoal, por estar acreditando nesse projeto novo. Estou muito feliz de estar exercendo ele aqui com vocês. Espero que a gente se veja muito, que converse muito aqui ainda. Beleza? Boa noite, Rafa, mais uma vez. Boa noite e bom descanso para você. Se cuida aí Muito obrigado. e a gente se vê por aí. Roda o D20 aí, Rafa. Eu tô sem meu dado aqui, mas Ah, fica pra segunda-feira. desprevenido, hein? Mas tá bom.
Valeu, pessoal. Até mais.